Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Contabilidade Essencial Hoje e Amanhã e Sempre, uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o CRCSP. Lavagem de dinheiro não é um tema distante, reservado a grandes esquemas investigados por delegacias especializadas ou noticiados em CPIs. Ele bate à porta do escritório contábil e nem sempre o profissional está preparado para abri-la. A legislação brasileira, em especial a Lei nº 9.613 de 1998 e suas atualizações, impõe ao profissional da contabilidade um conjunto de obrigações que vai muito além do registro das operações. Identificar clientes, monitorar transações, reconhecer indícios de irregularidade e, quando necessário, comunicar às autoridades. Tudo isso sob responsabilidade direta do contador. Essa obrigação tem origem precisa. Foi em 2012, quando a Lei nº 12.683 alterou a legislação sobre lavagem de dinheiro, que o contador passou a integrar formalmente o rol de sujeitos a agir por exigência da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE. 14 anos depois, a pergunta que permanece é se a classe está à altura dessa responsabilidade. Em setembro de 2024, o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, publicou a resolução número 1721, que atualizou e ampliou as obrigações para a classe, alinhando a regulamentação brasileira a padrões internacionais, introduzindo novas exigências práticas para escritórios e profissionais de todo o país. A norma existe. O próximo passo é fazê-la funcionar no dia a dia de cada escritório. O que está em jogo é a posição do contador nessa cadeia, que deixou de ser um observador neutro dos números para se tornar um agente de prevenção, com deveres legais, riscos reais e um papel que a maioria não dimensionou completamente. Para conversar sobre isso tudo, recebemos Wander Pinto, vice-presidente de Integridade, Ética e Disciplina do CRCSP. Mestre em contabilidade, empresário contábil e professor universitário, Wander tem larga experiência em auditoria externa de empresas nacionais e multinacionais e certificação de IFRS. Wander, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você no podcast do CRCSP. Vamos lá, gente. Eu que agradeço esse convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que eu consiga entregar o que tem expectativa aí, né? Vamos lá. Wander, a lavagem de dinheiro está na pauta da contabilidade há anos, mas a sensação é de que alguns profissionais ainda tratam como um risco de outros setores. Ainda há essa distância entre o cumprimento de uma obrigação legal e a consistência prática sobre a importância dela? E o que cria essa distância? Olha, eu vou te falar que hoje em dia ainda há certa distância sim, tá? A legislação, embora a legislação esteja em vigor há muitos anos, aliás, parte dos profissionais ainda enxerga a prevenção à lavagem de dinheiro como uma exigência burocrática e não como uma responsabilidade inerente à nossa profissão. Essa distância, creio eu, que existe porque muitos escritórios foram formados com foco em obrigações fiscais e societárias, que ainda acontece até hoje, tá? Enquanto o papel de agente de integridade é relativamente recente. Então, eu acho que esses escritórios ainda não absorveram isso, né? Além disso, eu acho que a maioria dos profissionais nunca se deparou diretamente com um caso de lavagem de dinheiro, o que gera uma falsa percepção de que talvez esse risco pertence apenas a grandes empresas, que a gente sabe que realmente grandes empresas pelo menos têm na mídia aparecido muito mais, né? Ou setores específicos, tá? O desafio é compreender que qualquer estrutura empresarial pode ser utilizada para dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, vamos lá.
A lei número 9.613 de 1998 coloca o profissional da contabilidade no rol de obrigados a identificar e cadastrar clientes, registrar transações e comunicar operações suspeitas ao CFC. A resolução número 1721 de 2024, em vigor desde setembro do ano passado, foi além. Ela trouxe abordagem baseada em risco, ampliou obrigações de comunicação e listou 91 situações de alerta para o profissional identificar no dia a dia. O que mudou para quem ainda acha que cumprir a norma é só enviar uma comunicação negativa ao CFC em janeiro, no começo do ano? Na realidade, essa comunicação negativa ao CFC, acho que talvez a gente vai até falar um pouco mais à frente, mas essa comunicação negativa ao CFC vai para o CFC manda para o COAF. Mas eu tenho certeza que você deve perguntar alguma coisa sobre isso. Eu acho o seguinte, a principal mudança é que a resolução do CFC desloca o foco da obrigação formal para uma gestão efetiva de risco, que dá uma maior abrangência de monitoramento. Não basta só declarar que não houve ocorrências, né? O profissional precisa, de fato, demonstrar que possui mecanismos para conhecer seus clientes, avaliar riscos, monitorar operações e identificar situações atípicas. A norma, de fato, ela incorpora a abordagem baseada em risco, alinhada às melhores práticas internacionais, inclusive. Isso significa que o contador deve entender quais clientes representam maior exposição e adotar controles, né, a esses riscos. A comunicação negativa, para mim, ela passa a ser apenas uma consequência. Está no final, né, da cadeia, de um processo estruturado que seja, e não o próprio processo. Agora, por outro lado, a gente está falando muito de abordagem baseada em risco. A gente até precisa pensar se os nossos profissionais, se os nossos escritórios estão preparados para isso, porque eles precisam incorporar essa gestão de risco, que é um outro assunto que a gente pode depois discutir num outro tópico, tá? Tá certo. Vamos lá. A lei distingue o profissional que não identifica uma operação suspeita daquele que identifica e prefere não agir. Esse segundo caso, ele tem nome, ele se chama cegueira deliberada e pode configurar dolo eventual, ou seja, assumir o risco de um crime sem querer praticá-lo diretamente. Onde está a linha entre não ter visto e ter preferido não ver? Cara, eu acho que a diferença ela está na diligência, tá? Na ação desse profissional, aquilo que está sob, né, os seus olhos. O profissional ele não é obrigado a descobrir crimes ocultos. Nós não fomos contratados para isso. Caso queira, então nós teríamos uma outra abordagem, um outro escopo, né? Mas ele é obrigado a agir diante de sinais que uma pessoa tecnicamente qualificada deveria, né, poderia ou deveria perceber. Como eu falei, pessoa ou profissional qualificada, não necessariamente focada o tempo todo, mas que tem essa percepção avaliativa na leitura e acompanhamento dos processos, né, onde ele faz parte. O cara tem que ser cético, né, e ter a malícia de que pode ter alguma coisa que está sendo diferente do tradicional, né? Então, eu digo o seguinte, quando existem indícios claros, inconsistências relevantes ou operações incompatíveis com o perfil daquele seu cliente, a omissão deliberada pode ser interpretada, sem dúvida alguma, como uma escolha consciente de ignorar os fatos. Está sendo conivente, né? É justamente nesse contexto que surge a discussão sobre cegueira deliberada, como você mesmo mencionou. Nesse caso, portanto, eu acho que o que se espera do contador é uma postura mais ativa, né? Não reativa, mas mais ativa, talvez, de avaliação e questionamento, compatível, inclusive, com a sua capacidade técnica e com as informações disponíveis que ele tem ali. Cara, é uma equação muito fácil, né? Eu tenho a capacidade técnica, as informações estão ali claramente, né, explícitas.
eu não posso ser conivente, né? Eu tenho que ser, nesse caso, eu tenho que ser reativo e mostrar aquilo que está acontecendo, tá? Wander, agora há pouco, aqui na nossa conversa, você comentou que a obrigação de comunicar operações suspeitas passa pelo CFC, que repassa isso para o COAF. Para o profissional que nunca precisou acionar esse mecanismo, como é que é feito esse processo de comunicação das operações suspeitas? É bem simples, tá? Eu vou te falar que o processo é muito simples. Basta um pouquinho de coragem também, né? A comunicação ela é realizada por meio de sistema disponibilizado pelo próprio CFC, Conselho Federal de Contabilidade, né? Eu sou cadastrado, quero crer que todos estejam cadastrados lá, né? Então, quando o profissional identifica uma operação que apresente indícios de lavagem de dinheiro, ou financiamento ao terrorismo, qualquer coisa que o valha, ele registra essa comunicação de forma sigilosa, é bom a gente lembrar isso, de forma sigilosa. O CFC ele encaminha essas informações ao COAF, que realiza as análises de inteligência financeira, acho que é isso. É importante destacar que a comunicação não representa uma acusação contra o cliente, até porque ainda vai ser investigado e tudo mais, pode ser apenas uma suspeita, não passar disso. Então, trata-se de ser, creio eu que, e é de fato, né, trata-se de um dever legal de informar situações suspeitas para que os órgãos competentes realizem essa avaliação adequada, né? E por falar em dever, o dever de conhecer o cliente é um dos pilares da prevenção, mas a resolução número 1721 de 24 vai além. Ela exige também que o profissional conheça o negócio do cliente e identifique quem é o beneficiário final da operação. Essa obrigatoriedade é viável operacionalmente na realidade da maioria dos escritórios brasileiros? O que é necessário para operacionalizar esse processo? Cara, eu acho que sim, ele é viável, mas exige uma mudança de cultura e processos, tá? Conhecer o seu cliente não significa realizar uma investigação completa, mas obter informações suficientes para entender a sua atividade econômica, seu segmento, né? Como que o mercado atua, né? Nessa atividade, talvez concorrentes, coisas assim, né? Estrutura societária, sem dúvida alguma, e quem efetivamente controla ou se beneficia do negócio. Então, chego lá, eu vejo um patrimônio que tem um capital social de R$1.000, enquanto ele está faturando bilhões. Tem alguma coisa estranha. Então, a gente começa, né, a ter um certo ceticismo, ou seja, uma certa crítica daquilo que a gente está vendo. Isso é conhecer seu cliente, né? Hoje existem ferramentas tecnológicas baseadas, bases públicas e procedimentos padronizados, se eu não me engano, que tornam essa atividade muito mais fácil, muito mais acessível. O ponto principal é incorporar essas verificações ao processo de aceitação e manutenção dos clientes, talvez transformando-os em rotina do escritório. No meu escritório eu tenho uma área de aceitação de risco, de avaliação de risco e aceitação de cliente. Você colocando uma pessoa experiente ali, como eu faço na auditoria quando eu faço aceitação dos meus clientes, né? Eu vou no mercado, eu busco, tem ferramentas de busca, né, de pesquisa de mercado, não vou falar nomes aqui, mas tem várias ferramentas, na qual você sabe se aquela empresa tem uma operação conhecida, suspeita, libida, qualquer coisa assim, né? Eu acho que esse é o ponto em que os escritórios deveriam pensar um pouquinho e trazer isso, porque eu não conheço, além das empresas de auditoria, eu não conheço escritórios, pelo menos até hoje, que tenham essa avaliação de risco de aceitação de cliente, que é um começo para você evitar que você tenha qualquer problema em relação a isso, né, ao assunto. Operações como a Calicut, a Carbono Oculto e a Espero mostraram escritórios de contabilidade envolvidos em esquemas sofisticados de lavagem. O que essas operações revelam sobre os setores e tipos de estruturas que concentram maior risco de exposição para o profissional?
Essas operações a gente sabe que demonstram que a lavagem de dinheiro costuma explorar estruturas aparentemente legítimas, né? Tudo está claro que ela é totalmente legítima, né? Mas, cara, empresas de fachada, organizações com movimentação incompatível com a sua atividade econômica, como eu acabei de falar, né? De capital versus operação, estruturas societárias complexas, holding com muitas empresas embaixo delas e transações sem propósito econômico claro, né? São alguns dos elementos recorrentes, tá, que você pode avaliar. Elas também mostram, que eu me lembro, que o profissional da contabilidade pode ser exposto tanto por participação direta quanto por omissão, hein? A gente falou lá atrás, né? A principal lição é que o risco está muito mais relacionado ao comportamento e às operações do cliente do que ao setor em que ele atua. Então vamos tomar cuidado. Está muito mais relacionado e está muito próximo de nós, viu? Ander, vamos falar um pouquinho do papel do CRC? O Conselho registra e fiscaliza os profissionais da contabilidade no Estado. Como essa atuação se cruza com o tema da lavagem de dinheiro e o que o Conselho pode fazer quando um profissional é identificado como parte de um esquema, por omissão ou participação ativa? Vamos lá, só fazendo um parênteses, só explicar aqui em algumas palavras, nós estamos falando do sistema CFC-CRCs, né? O papel do Conselho Federal de Contabilidade, ele é mais normativo, né? E aí o papel dos CRCs, nós somos em 27 conselhos regionais, incluindo Brasília, né? Incluindo o Distrito Federal, aliás. O nosso propósito, ele é registrar, fiscalizar e, hoje em dia, capacitar o contador, né? Então, portanto, com isso, o CRC, dentro de um dos propósitos, né, ele possui a atribuição legal para fiscalizar o exercício profissional desses. Exercício profissional desses profissionais é uma redundância, mas é exercício profissional do contador e apurar infrações éticas e disciplinares, tá? Quando existem indícios de irregularidade, o Conselho pode instaurar procedimentos de fiscalização e processos administrativos, garantindo, inclusive, o contraditório, a ampla defesa, como qualquer processo que você tem, inclusive judicial, né? Dependendo da gravidade dos fatos, as penalidades podem variar, sem dúvida alguma, desde de advertências públicas ou privadas até cassação, multas, etc. Então há penalidades pecuniárias, há penalidades éticas, né? E até o máximo que é uma cassação. Quando há indícios de crime, a atuação dos órgãos de investigador e do Poder Judiciário ocorre de forma independente da esfera administrativa, tá? Ou seja, nós vamos apurar aquilo que o contador está, no caso, talvez, ilicitamente ou não, que ele esteja atuando, né, de forma errada, independentemente do Poder Judiciário. Então é isso que nós fazemos. Como você bem disse no início da resposta anterior, o CRC de São Paulo tem responsabilidade também na orientação da classe. O que já está sendo feito nessa frente e o que ainda falta para que o tema de prevenção chegue ao profissional no dia a dia? Vamos lá. De fato, eu falei que nós temos 3 propósitos, né? Que é de registrar, fiscalizar e capacitar, né? O capacitar, que é o nosso desenvolvimento profissional, ele tem, o CRC São Paulo, né, tem ampliado muito na oferta de seminários, de publicações técnicas, de ações de conscientização, palestras, tudo sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Não só, né, da lavagem de dinheiro, a gente fala sobre muita coisa, a gente fala da parte ética, o que o profissional tem que seguir, a gente fala de tributário, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de um monte de coisa, mas a gente tem aumentado um pouco essa coisa de lavagem de dinheiro, principalmente por conta do que vem acontecendo no mercado, né? A gente tem alguns escândalos aí, e então a gente tem
incentivado, a gente tem investido, né, na publicação técnica, enfim, na oferta desses temas, né? O tema ele está cada vez mais presente na agenda institucional. Talvez mais, mas ainda é um desafio importante de nós fazermos uma capilarização desse tema. Eu acho que precisamos fazer com que esse conhecimento chegue não apenas às grandes organizações contábeis, mas também aos pequenos escritórios e profissionais autônomos. Como nós falamos lá atrás, a gente sempre fala que grandes escândalos estão normalmente ligados a grandes empresas, né? Grandes conglomerados e tudo mais. Mas não, eu acho que é proporcional. Tudo que está acontecendo, esses escândalos pode ter uma menor proporcionalidade e está aqui do meu lado, junto a um escritório de contabilidade. Então, eu acho que o objetivo, tanto das grandes empresas, médias ou pequenas, o objetivo é transformar a prevenção em prática cotidiana e não apenas em conhecimento teórico, né? Eu acho que a gente tem que estar à frente para poder evitar que isso aconteça, tá? Wander, o Conselho acompanha a realidade dos mais de 152 mil profissionais registrados no Estado. Depois de 2 anos da entrada em vigor dessa resolução número 1721 de 2024, ainda tem escritórios que fazem a comunicação de não ocorrência por costume sem nenhuma política interna que a sustente? O que esse cenário indica sobre o nível de preparo real da classe? Para mim mostra que existe uma evolução importante, mas também uma materialidade desigual. Há escritórios que de fato já implementaram políticas, procedimentos, avaliação de risco estruturados. Infelizmente são escritórios bem maiores, né? Que eles já têm uma estrutura maior e possibilita a entrada desses custos, porque tem um custo, né? Tudo isso. Por outro lado, ainda existem profissionais que tratam, ou escritórios que sejam, que tratam o tema apenas como uma obrigação acessória. Em janeiro eu vou lá, eu faço a certidão negativa lá, né, declaração negativa, que não teve problema, e acabou. Eu acho que não é por aí. Isso eu acho que indica... como, levando em consideração o exemplo desses escritórios que já implementaram alguma coisa, eu acho que isso existe, que a conscientização hoje avançou. Não sei se mais rapidamente ou não, mas a conscientização avançou mais rápido do que a implementação prática. Tem muito escritório ou muitos escritórios que ainda precisa sair da conscientização e colocar isso em prática, né? Eu acho que o próximo passo é transformar conhecimento em processo efetivo de controle e monitoramento. E aquela coisa de gestão de risco é fundamental nesse processo, tá? Apesar da responsabilidade exigida dos profissionais da contabilidade, é a alta administração, em última análise, que conduz a organização e, portanto, ela é responsável pela legalidade dos atos da empresa, bem como por adotar mecanismos de prevenção a ilícitos de todos os tipos. Os profissionais que possuem um posicionamento mais proativo e estratégico junto à alta gestão podem, através da orientação adequada, contribuir para coibir esse tipo de crime ou está fora do alcance do profissional da contabilidade? Eu acho que pode e deve contribuir, tá? A gente sempre fala que é top-down, né? Ou seja, vem lá de cima da administração, mas não é bem assim, né? A responsabilidade final sobre a legalidade dos atos da empresa pertence à administração, mas o contador ocupa uma posição privilegiada para identificar inconsistências, tá? Alertar dos riscos e orientar a tomada de decisão. O duro é ele ser ouvido, porque muitas vezes a gente fala, o contador viu, identificou, avaliou, mas não está sendo ouvido. Cada caso é um caso, né? Eu acho que quanto mais próximo estiver da gestão estratégica, maior será a sua capacidade de influenciar em boas práticas de governança e conformidade, né? O profissional da contabilidade ele não substitui os gestores, mas pode ser um importante agente de prevenção, aquele que dá a informação e pode suportar, né, qualquer ação ou qualquer decisão que a administração possa ter.
Vander, o Tesouro Americano sancionou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que significa que estruturas que dão aparência formal a essas organizações podem ter exposição internacional. Somado a isso, criptoativos e estruturas societárias cada vez mais fragmentadas sofisticam os esquemas, o que a classe contábil precisa antecipar que ainda não está no radar. Tá bom, eu acho o seguinte, de fato há uma crescente sofisticação dos mecanismos utilizados para ocultar recursos ilícitos. Criptoativos, ativos digitais, estruturas internacionais, empresas constituídas em múltiplas jurisdições e talvez novas formas de movimentação financeiras, de fato exigirão atualização constante do profissional para ele acompanhar esse tipo de atualização ou formas, né, de você ocultar, né, recursos ilícitos, né? Eu acho o seguinte, além disso, organismos internacionais têm ampliado as exigências de transparência sobre beneficiários finais e rastreabilidade de operações. Então, portanto, o contador ele precisa combinar conhecimento técnico, tecnologia e capacidade analítica para acompanhar essa evolução. Não adianta ele ficar no mundinho dele e virar as costas para o que está acontecendo, porque pode estar no quintal dele. Então, portanto, ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que se atualizar com as maiores formas, com as mais formas que tem de você sustentar formas ilícitas de operação, né? Lavagem de dinheiro, que seja, financiamento ao terrorismo, tudo isso pode ser através dessas formas aí, criptoativos, ativos digitais, etc. Tá? Então, portanto, o contador tem que estar atualizado, é uma obrigação que ele esteja atualizado. Depois de tudo que a gente conversou aqui, qual que é a pergunta que o profissional da contabilidade deveria estar fazendo sobre esse tema, mas ainda não está? Talvez a pergunta mais importante seja, eu tenho processos suficientes para identificar riscos antes que eles se tornem um problema? Eu tenho capacidade ou pessoas capazes de avaliar esses riscos de forma a antecipar esse problema? Eu acho que essas são as perguntas que nós temos que fazer, porque se nós não temos, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Nós somos 150 mil profissionais, são mais de 40 mil escritórios de contabilidade. Você imagina que é um número bastante grande que está sob esse risco da não estruturação para que eles possam identificar esse tipo de ato ilícito que pode estar no quintal deles, sem dúvida alguma, né? Eu acho que a prevenção à lavagem de dinheiro não começa na comunicação ao COAF. A prevenção ela começa na forma como o profissional escolhe seus clientes, como a gente já falou lá atrás, conhece as suas operações, documenta as suas análises e constrói uma cultura de integridade dentro do próprio escritório. Eu acho que quanto antes essa reflexão fizer parte da rotina da profissão, mais preparado o contador estará para cumprir seu papel na proteção do sistema econômico e da sociedade, sabendo que o papel do contador ele é fundamental na administração de uma empresa, de uma entidade, de um órgão público, seja lá o que for, tá? Então, eu acho que a gente tem que nos trazer a um patamar, que acho que a gente não faz isso, de importância do nosso papel frente à sociedade. Eu acho que é basicamente isso, viu? A pergunta última que você fez. Ótimo, Vander. Quero agradecer a sua participação. Vander Pinto, vice-presidente de Integridade, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Vander, você ajudou a colocar em perspectiva um tema que muita gente ainda trata como distante, mas que já faz parte da responsabilidade diária de quem exerce a contabilidade no Brasil. O profissional que entende o seu papel nessa cadeia não está apenas protegendo o cliente, está protegendo a si, a profissão, em alguma medida, o sistema como um todo. E é essa dimensão que esse episódio procurou trazer.
Os profissionais que identificam operações irregulares, agem dentro da lei e preservam sua integridade são, de fato, uma sentinela do sistema financeiro, não por obrigação apenas, mas por consciência do que representa exercer essa profissão. E a você que nos acompanha, continue ligado nos canais do CRCSP para mais conteúdos como este. O podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre é uma iniciativa do CRCSP e traz a cada mês entrevistas com especialistas, lideranças e profissionais que atuam em diversas frentes da contabilidade. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Até o próximo episódio.